Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu faço um convite de entrar nesse link que fica aqui no cantinho para poder se inscrever, ativar o sininho e receber sempre as notificações de tudo que rola por aqui no canal do Portal Revoluta. Bom, chegamos ao segundo episódio da segunda temporada do programa Eu Que Fiz. E o convidado desse episódio, ele é um carioca que mora bastante tempo em São Paulo. Ele tem 59 anos e é cozinheiro. Eu estou falando do André Cantu. O André já foi indicado aqui, na verdade eu conheci ele porque ele foi indicado pelo Marcelo Viegas, que veio aqui falar sobre esse livro, né? Ou então, na primeira temporada. É só olhar lá na nossa playlist, dá para achar o livro. O livro não, o episódio. E ele indicou o André Cantu, falou um pouco, né, do trabalho do André Cantu. Ele tem um outro livro chamado Cozinha Vegana Amorosa, mas nesse episódio ele vai falar sobre esse livro aqui, que ele acabou de lançar, que é O Nome dos Nossos Amigos, os Amigos dos Nossos Nomes. É um livro em que ele fala um pouco sobre, fala não, né? Ele dá voz aos animais para que eles falem sobre suas vidas e suas experiências. É uma mistura da vida do André com os animais, né? E dos animais. Bom, não vou me arriscar a ficar explicando esse livro incrível do André Cantu. Ele vai contar para vocês, é uma saga que começou há mais de 15 anos, né? A escrita desse livro. Então fiquem agora com o episódio 2 da segunda temporada do Eu Que Fiz, com o André Cantu, falando do nome dos nossos amigos, os amigos dos nossos nomes. Gato, fugi. Fujo da coisa humana que é contar o tempo, fujo da preocupação com segurança que nomeia, paralisa, castra, mortifica, fujo da premissa de que é melhor uma vida mais longa sendo cativo a uma existência livre, intensa, imprevisível. Eu corro pelo telhado, eu corro livre, eu corro de toda bondade sanitária que faz de tudo para me anular enquanto felino. Eu equilibro-me entre o dia e a noite, equilibro-me em qualquer muro, equilibro-me bichano ou gatuno, dependendo de qual lado da parede você me vê. Caço quando quero, sou meu próprio provedor. Caço as oportunidades, aquelas que vocês não foram capazes de antever. Caço espíritos, seres elementais e toda a vida sem matéria que seus sentidos são inaptos a perceber. Esse é o gato. O gato faz parte desse livro, é um gato vida louca. Enfim, eu contei as histórias dos bichos nesse livro e, bom, eu sou o André Cantu, não sei que bicho eu seria se eu fosse um bicho, mas por enquanto eu sou só um bicho que escreve. E O Nome dos Nossos Amigos e os Amigos dos Nossos Nomes é um livro que primeiro conta histórias sobre bichos e depois deixa os bichos contarem a versão deles da história, que é bem diferente. Enfim, é um livro agora para você ter nas suas mãos e se divertir um pouco e também fazer umas reflexões e talvez perceber que a tua vida é muito sem graça, mas aí eu já não tenho culpa e nem os bichos. Enfim, você vai gostar desse livro, você vai odiar esse livro também, eu espero, e você vai dar risada e eu vou arrancar lágrimas de você, mesmo que você seja muito durão, porque O Nome dos Nossos Amigos é isso, é um livro que provoca, enfim, mas muito bonitinho. Olha, o que veio primeiro, acho que foi essa ideia dos nomes, né?
tudo que a gente quer tomar posse, a gente coloca um nome. Então, quando a gente nomeia um animal, a gente já está projetando ali muito da nossa fantasia, mas mais que tudo a gente está estabelecendo essa relação de dominação, essa relação de posse, né? Ou seja, você fala o meu cachorro a partir dali, né? Quando talvez o correto seria dizer eu sou o tutor desse cachorro, esse seria o politicamente correto. Na verdade, eu não consigo ter essa relação de dono de cachorro e também de tutor de cachorro. Os animais que apareceram na minha vida apareceram de uma maneira muito orgânica, né? E de repente eu vi, estava convivendo com eles, assim, não foi nada muito escolhido. Acho que nessa vida a gente escolhe, quando muito, a cor da camisa, se tiver no armário a que a gente quer vestir. As coisas importantes não são escolhidas, a gente, enfim. A impressão que eu tenho é que você nomear um animal é você fazer dele um objeto. E essa objetificação não acontece só com o animal, é uma coisa que acontece com todo mundo que a gente julga inferior, seja bicho-gente ou bicho-bicho. Então comecei a refletir sobre isso, sobre nomes, e observar os nomes que as pessoas davam aos bichos, né? E vi que tinham bichos sem nome também. Isso era muito perturbador, né? Porque se você tem um cachorro que tem um nome agressivo, você já sabe o que esperar dele. Se você tem um cachorro que não tem nome nenhum, quem é ele? E a gente está tão mal acostumado a olhar para os bichos, olhar sem julgamentos, né? Olhar sem censura, ver que bicho que está ali na nossa frente, né? Que isso para a gente causa um certo estranhamento e até um certo medo às vezes. Então eu resolvi escrever sobre isso, né? E escrevi isso num momento em que eu estava na transição do vegetarianismo para o veganismo e com muitos questionamentos, mas ainda estava preso a muitos hábitos bem-estaristas. E aí, daí o nome dos nossos amigos, que era o título original do livro, que contava histórias de bichos. A maioria das histórias aconteceu mesmo, não exatamente daquele jeito, mas fizeram parte de alguma maneira da minha vida e serviram para despertar alguma reflexão, alguma coisa assim. Acho que a primeira inspiração, né, que apareceu era realmente escrever sobre os bichos, sobre como nós nos relacionamos com eles, como que são estabelecidas essas relações, né? Mostrar algumas estruturas também e talvez fazer alguns questionamentos da época, né? Mas esse livro foi escrito em 2 épocas. Então, na segunda vez que ele foi trabalhado, né, o significado já era outro. E aí não foi mais uma inspiração, foi uma avalanche de inspirações, cada bicho querendo falar na sua hora, enfim. Dar continuidade aos textos que haviam sido escritos em 2004, foi uma experiência muito profunda, né? Profunda no sentido em que, como eu disse, naquela época eu era vegetariano e estava em transição para o veganismo, né? Naquela época também o vegetarianismo no Brasil, o veganismo no Brasil, ainda era uma grande família harmônica, onde todo mundo praticamente concordava com tudo, e a ideia era essa linda filosofia, adquirir, tomar seu caráter expansionista, e assim todas as pessoas deixariam de comer carne, o mundo seria maravilhoso e seríamos felizes para sempre. Só que isso foi mudando, o pensamento vegano foi se aprofundando, muitas pessoas iam vendo o que é que tinha, quais eram as implicações de se tornar vegano, né?
tanto as questões ambientais, né, que impactam muito menos uma alimentação vegana do que uma alimentação vegetariana, quanto a própria filosofia, a questão ética, né, moral, né, como que você consegue causar sofrimento a um animal apenas, tá, você não vai matar, mas a indústria leiteira, a indústria de ovos, enfim, ela é tão perversa quanto, né, ela respeita tão pouco assim os animais. Esses questionamentos eles deram origem a uma cisão, né? E então você tinha o vegano bem-estarista e o vegano libertário, né? O vegano bem-estarista era ainda alguém com a ideia do vegetarianismo tentando mudar apenas um aspecto nutricional ali, fazendo uma dieta vegetariana estrita, sem nada de origem animal, evitando alguns produtos, mas mantendo o mesmo discurso. Já o vegano dito libertário, e isso eu estou falando já de quase 10 anos atrás, ele já procurava qual era a postura mais ética que você poderia ter, e mais coerente também. Então não bastava você adquirir uma, uma mudança de hábitos, né? Mas era importante também que você refizesse todos os seus paradigmas, tudo que te orientava nesse mundo, né? Dessa maneira, houve essa divisão e mais posteriormente teve uma outra que foi justamente como sempre acontece, né, no sistema capitalista, né, o veganismo de consumo. O que era o veganismo de consumo? Associaram o veganismo à boa saúde, à fitness, a também modismo, celebridades, e nisso ele foi se perdendo, virou mais uma mercadoria, né? E mais felizmente, né, existe a resistência, existem as pessoas sensíveis e que perceberam que a questão toda era o opressor, né? Que o sistema de exploração dos animais ele reproduzia e muito claramente, né? E estava muito entrelaçado ao sistema de opressão capitalista. Ou seja, você achar que pode dispor da mais-valia ou da serventia de algum ser, seja ele animal ou pessoa, é um grande abuso, né? E à medida que esse abuso foi sendo reconhecido, outras frentes também se juntaram, né? Se falou no primeiro momento interseccionalidade, hoje já não se usa mais essa palavra, né? Mas assim, outras frentes libertárias também se juntaram ao veganismo e sempre colocando a ecologia junto, né? Então, daí nasceu o ecoveganismo, né? E existe o ecoveganismo socialista, marxista, enfim, anarquista. Você tem várias vertentes aí, vários pensamentos, mas a ideia é que realmente o opressor é um só e que tem que ser derrubado, né? E a liberdade humana passa muito perto da banalização de como que vai ser daqui por diante essa banalização da crueldade que a gente tem pelos animais. Na verdade, eu não dei, eles tomaram. Diante de todos esses abusos, né? Eu acho que uma vez que eu tomei a decisão de não compactuar mais com essa indústria alimentícia, né? Exploradora, enfim, não dá para ficar mais, como se diz, não dá para ficar mais em cima do muro, né? Você olha e você vê todos os latifúndios, toda a questão de terra, ou seja, por que tem essa má divisão, né? E você vê que sempre tem a pecuária, né? Sempre os latifúndios foram formados assim, soltava-se o gado e onde ele pastava delimitava-se a posse do latifundiário. E enquanto não houver uma distribuição de terras, não vai haver justiça nem para os homens, nem para os animais, nem para as mulheres e nem para nenhuma minoria.
E eu, de verdade, a última coisa que eu quero é engordar latifundiário, engordar pecuarista, engordar explorador de commodity, nada disso. Eu acho que quando os bichos viram em mim essa oportunidade, aí eu já não escolhi mais. Eles aproveitaram esse corpo aqui, essas mãos, para estar escrevendo um pouco, para estar falando um pouco. Então, na verdade, eles me tomaram, eles tiveram essa vontade de responder. E eles falaram o que eles pensavam. Como eu de verdade não estou acostumado a conviver com pessoas assim muito perfeitas, né? Todo mundo que eu conheço tem defeitos, assim como eu acredito que você também, né? Eu não falei sobre nenhum unicórnio, né? Então os bichos apareceram com todos os defeitos dele, com toda. Então no livro você vai ter vaca que nega a maternidade, você vai ter cachorrinha piquinês neurótica, vai ter um macaco junk de tudo, maravilhoso, grande amigo. Você vai ter também, enfim, um coelho com um ego um tanto grande, mas que dá uns recados importantes para a gente. Enfim, você vai ter uma série de personalidades, não tão angelicais assim, mas que ajudam a falar um pouco o que eles sentem, né? Então, dar voz para eles, eu acho que serviu muito para isso. Me economizou uns 3 anos de análise e minha companheira teve a certeza de que eu era completamente louco. Porque falava, chorava sozinho, ria sozinho, isso quando a gente escreve acontece, né? Eu acho que com todo mundo. O livro demorou 16 anos até ficar pronto, desde a primeira ideia, né? Ele foi escrito no final de 2004, a primeira parte se chamava Só o Nome dos Nossos Amigos. E aí no fim do ano passado, de 2019, então, que os bichos resolveram me solicitar para dar a réplica deles, durou mais ou menos de setembro, eu acredito, até aproximadamente janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, ele estava todo escrito, acreditava, né? E aí então ele agora eu estou lançando ele, né? Agora final de 2020. Foi esse tempo que demorou. Eu já havia passado os textos para o Marcelo Viegas, o editor, e para mim que o livro já estava pronto ali, não tinha mais nada para fazer. Eu falei, Marcelo, o texto é esse, né? Mas aí numa noite eu estava voltando para casa e aquele estranhamento, essa cidade não é minha, eu não sou daqui, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? E aí, pertinho do metrô, no meio da rua, numa encruzilhada, eu encontro um ser com a mesma indagação que eu. O que é que eu estou fazendo aqui? E era uma galinha. Então eu não entendi muito bem o que a galinha fazia ali. Ela também não deve ter entendido, porque eu mesmo não sabia o que eu estava aí até hoje. Eu não sei o que eu faço nessa cidade. O fato é que eu levei ela para casa e a partir daí se desdobrou no último dos contos desse livro. O editor topou o trabalho extra, enfim, e acho que valeu a pena, porque são coisas que acontecem com a gente, né? Você tá andando pela cidade, indo para casa, acha que não vai acontecer mais nada, e quando você menos espera, encontra com você mesmo, com uma galinha, ou com você mesmo. As ilustrações, tanto da capa quanto de dentro do livro, são do Azul Cantu. Bom, o Azul é meu filho, ele é tatuador, ele é ilustrador, ele grafita. E ele viveu um bocado dessas histórias, então eu acho que para ele também deve ter sido um pouco visceral, né?
Eu tinha encomendado fazia um tempo, né? Eu tinha encomendado para ele já há 10 anos atrás, mas é meu filho, né? E o compromisso entre filho e pai é um pouco diferente, obedece uma outra lógica temporal. E aí o que aconteceu é que ele levou 10 anos para atender meu pedido e, na verdade, levou 10 dias só para fazer todos os desenhos. Ele é bastante ligeiro e competente. É. O projeto gráfico é do Daniel Juste, né? E eu acho que ele se preocupou em fazer não só um livro bonito, é muito bonito esse livro, todo mundo fala que livro bonito, mas também um livro gostoso de ler, né? Acho que a humanidade nunca passou por um período migratório tão grande desde a era glacial como esse, né? Eu acho que nós estamos migrando para um mundo virtual e ainda mais devido à pandemia, né? Essa migração forçada, né? Acho que toda migração quase é forçada, né? Enfim, essa migração forçada. E então você ter um livro físico, bonito, gostoso, né, de pegar, eu acho que é um pouco da materialidade que anda tão escassa nesse mundo hoje. E o Daniel mandou bem pra caramba, foi sugestão do Marcelo Viegas, que é meu editor nesse segundo livro, né? O primeiro foi A Cozinha Vegana Amorosa, né? Enfim, é uma equipe sensacional. A Jaque, a revisora, todo mundo muito muito feliz, né? Um livro não se faz sozinho, né? Um livro, por mais que você faça do começo ao fim, né? Mesmo que você xeroque, coloque aquela espiral e saia vendendo, sempre tem mais gente envolvida, né? Então é bom dar os devidos créditos, né? O Marcelo Viegas, o Daniel Juste, a Jaque Kanashiro, enfim, e o Azul Cantu. Meu primeiro contato com a leitura, eu lembro, assim, logo que eu me alfabetizei, né? Em casa tinha uns livros ilustrados de santos, né? Que contavam histórias de santos. Eu acho que era a minha tia-avó quem trazia para casa aqueles livros, né? Com umas imagens coloridas, assim, aquareladas, né? E tal, um formato grande, né? E as letras grandes também. E a vida dos santos tinha tudo, tinha apedrejamento, crucifixão, sangue pra caramba, leão comendo gente, né? Então, assim, tinha muita emoção, né? Mas de verdade, eu não sei se aquilo era muito adequado, assim, para uma criança de 6, 7 anos, né? Talvez não, né? Enfim. O primeiro livro que eu li, assim que eu me lembro, de cabo a rabo, foi o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. E aquilo para mim foi uma experiência muito, muito impactante, né? Não tanto pela história, que eu não me lembro, enfim, mas muito porque no meio do livro tinha um ou outro palavrão. E lá em casa não se falava palavrão. Na TV também não tinha palavrão. Então, para mim, existiam dois mundos. Um mundo onde não se falava palavrão, que era o mundo de casa, onde não existia palavrão, e o mundo fora, com os amiguinhos, coleguinhas, onde a gente falava muito palavrão, onde era muito gostoso falar palavrão. E aí ver ali o palavrão impresso, né? Aquilo meio que legitimou uma coisa que eu já fazia, como é que eu vou te dizer, clandestinamente, né? E aquilo ali foi muito bacana e eu vi que o livro talvez ele tenha essa função de também legitimar um pouco dos teus desvios, da tua loucura, naquilo que você parece que é diferente, de repente você vai encontrar alguém ali que responde exatamente aos teus anseios, né? Aos teus devaneios. Isso é muito bom, né? Então acho que esse livro me marcou por causa disso. Eu não lembro o nome de nenhum personagem, da história, nada, mas tinha palavrão.
Livro de cabeceira, eu poderia botar um monte de livros aí do Ítalo Calvino, que eu sou muito fã dele, né? Quem está se sentindo preso na quarentena deveria ler, por exemplo, O Barão em Cima das Árvores e ver que uma restrição física não restringe nada, na verdade. É só você querer que você consegue levar uma vida profusa em emoções, em aventuras, em tudo mais, né? Então acho que uma coisa que vale muito a pena é isso. Enfim. Agora meu livro de cabeceira, vamos lá. São As Viagens de Gulliver. As Viagens de Gulliver do Jonathan Swift. É um clássico, né? E eu acho que ele é o livro que traduz no melhor sentido de alteridade que eu conheço, né? Ora você é pequenininho, ora você é grande, ora você está num reino em que você é desprezado, mas você também pode ser supervalorizado. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. O Jonathan Swift era um cara bem incômodo para a época, vamos dizer assim, né? Ele era vegetariano até, mas ao mesmo tempo ele chegou a escrever alguma coisa sobre como alimentar as crianças pobres da Irlanda com seus bebês, né? Ou seja, era bastante provocador, né? E desafiava o senso comum. Então, eu gosto muito da Viagens de Gulliver, né? E também porque ele tem um final feliz, né? Ele tem um final onde se encontra a paz, um tipo de paz. É. Meu calo literário é um Manual do Herói da Sônia Hirsch. É um livro muito interessante, ele tem uma construção diferente, né? Ele faz a gente se autoconhecer, ele traz um pouco da filosofia oriental, mas numa linguagem muito acessível, né? Mas lá pelas tantas ele começa a ficar muito técnico e aí eu acho que eu perdi alguma coisa e acabo voltando. Não é um livro chato, é um livro que eu já comecei a ler infinitas vezes, né? E eu sempre volto para o começo, achando que eu perdi alguma coisa. Então, de tempos em tempos, eu começo a ler esse livro, mas parece que ele está arranhado em alguma página que eu acabo voltando para o começo. Eu acho que é o mito do eterno recomeço que acontece comigo nesse livro. Ó, minha sugestão de livro independente é um livro meio HQ, assim, se chama Lume, né? E é da Luísa Nasser. É um livro onde ela economiza tinta. Ela economiza tinta nas palavras, economiza tinta nas figuras, mas não falta um pingo de tinta nesse livro, né? Eu acho ele muito completo e assim é um livro que fala de sentimentos, ele exprime sentimentos, é muito alguma coisa do feminino que a gente tem também, né? E que muito difícil de expressar para nós, né? Eu acho que eu sou um romântico e nesse livro aqui da Luísa eu encontrei talvez algumas coisas que eu não consiga estar dizendo com palavras ou com imagens. E ela foi muito feliz, né? Até quando ela coloca um quadrinho onde não tem nenhuma imagem, mas está cheio de significado. Esse livro da Luísa é de 2018, enfim, é produção dela mesmo. Eu recomendo. E esse foi o André Cantu falando sobre esse livro incrível. Queria muito agradecer, ele me enviou, ainda não tive tempo de ler, mas ele me enviou com muito carinho o livro, eu lerei com toda certeza. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo,
que vai estar aparecendo aqui, né? Na verdade vai estar na descrição no texto, os links para poder entrar em contato com o André e adquirir o livro. Espero que vocês tenham gostado, né, desse humor maravilhoso, essa forma leve de falar sobre questões tão importantes como o veganismo, né, e a postura que isso exige, né, principalmente nos tempos atuais, e não deixar que isso vire só uma moda, mas que seja um estilo de vida com respeito aos animais. E foi muito bacana poder ouvir a história do André Cantu aqui sobre esse livro e sobre a trajetória dele. Bom, o livro que eu vou indicar hoje também tem a ver com a afetividade, né? É um livro antigo que eu tenho, tá até, né, tadinho, precisando de um carinho a mais. É A Terapia do Abraço, né? É da Kathleen Keating. Eu comprei esse livro numa Bienal há alguns anos atrás. Na verdade, nesse livro aqui tem a Terapia do Abraço 1 e 2. Sim, é uma espécie de livro de autoajuda, mas é uma autoajuda muito benéfica, na minha opinião, porque fala de algo que a gente infelizmente está privado nesse momento pandêmico, que são os contatos físicos e os abraços, né? É algo que eu tenho sentido muita falta e eu acredito que muita gente também esteja sentindo falta dos abraços, né? E aí é muito bacana, é uma linguagem super leve, né? E tem algumas ilustrações que falam sobre os tipos de abraço. Então eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações aqui, ó. Essa aqui diz que, além disso, o abraço evita guerra, né? Então tá aí um ursinho. O ursinho é o personagem, né, que permeia o livro inteiro, falando sobre os abraços, né? E fala da dificuldade que alguns têm de se abraçar, né? E também os sentimentos que o abraço traz, né? Que é amizade, compaixão, alegria e os efeitos sonoros do abraço, que eu acho uma coisa muito fofa, que fala que o abraço pode ser acompanhado por um momento de silêncio ou pode incluir expressões de prazer como estas: um suspiro, uma exclamação, oba, ou um agradecimento, obrigada, eu precisava disso. Eu acho fofo demais esse livro, eu tenho ele há muitos anos, né? Não sei qual é a facilidade de encontrá-lo por aí, mas de vez em quando eu dou uma folheada nele para poder lembrar das afetividades do abraço. Então fica a dica aí, né? A Terapia do Abraço, da Kathleen Keating. Ele foi lançado no Brasil em 92, né? E logo aí, o que acontece? Ele tinha sido lançado e acho que ele fez muito sucesso e resolveram lançar não só a Terapia do Abraço 1 e 2. Então fica a dica aí do livro. Queria agradecer a todo mundo que tem prestigiado, né, assistindo, enviando para os seus amigos. Isso é uma coisa boa de enviar pelos grupos de WhatsApp. O programa eu que fiz, viu? Não mandem fake news, mandem os links de programas independentes de pessoas que apoiam os autores e artistas independentes em todas as vertentes. Então, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E até a próxima. Como eu sempre digo, só arte salva. Um beijo e tchau!